O primeiro cliente, surge o primeiro contacto, o primeiro pedido, o primeiro orçamento, a primeira análise ao mercado, o primeiro post, a primeira criação de identidade visual, mas o episódio com que nasce o primeiro cliente é bastante caricato. Depois de lançar deste projeto, o sentimento continuou a ser exatamente o mesmo: fazer mais e melhor todos os dias. E há uma questão que inclusive este ano foi muitas das vezes mencionada por mim na minha comunicação, que é o exemplo do 1% melhor todos os dias. Esta é uma ideia que eu mantenho muito presente e acho que devíamos desmistificar essa ideia, que é deixar de procurar a evolução imediata e a mudança extraordinária. Não é no amanhã que vamos ser já as pessoas mais saudáveis do mundo ou atletas de alta performance, empreendedores de sucesso, isso não existe. E são estes ideais e outros tantos que eu tento também com a Buy Your Change passar ao público. E se há coisa que me tem orgulhado é sentir que face aos comentários que vão sendo feitos, a Buy Your Change tem um impacto na sociedade, não apenas com os seus serviços, mas com os ideais que passa e com o conteúdo que cria. E não especulava eu, antes destes 2 anos, em tão pouco tempo, receber já algumas mensagens e alguns comentários dizendo, inclusive, que escolheram ingressar nesta área muito por influência minha, no caso, que lidero a Buy Your Change e que passo esse tipo de conteúdo. Ou até mesmo dizer que prestam mais atenção a temas como o desenvolvimento pessoal, a leitura de livros acerca destes temas, priorizar as suas rotinas, e isso sim é a verdadeira influência que eu quero que a Buy Your Change tenha no mercado. Fazer um bom trabalho sim com os serviços, mas como já disse inúmeras vezes, para além de uma agência de marketing, a Buy Your Change foi criada como uma marca que pode ser tudo aquilo que eu quiser, e quero muito que passe por aí, por uma influência a que as pessoas sejam cada vez melhores e se preocupem com elas próprias. Por isso, o que pretendo eu também é sim criar a mudança nas pessoas. O Diogo, por ser alguém, como eu referi, com uma grande maturidade para a idade que tem e uma capacidade gigante em aprender, fez-me perceber que nós não podemos parar. O Diogo é uma pessoa bastante impactante na nossa vida. O Diogo é muito... O Diogo não para, o Diogo é uma pessoa super engraçada, uma pessoa super energética, o Diogo faz isto, faz aquilo, está sempre com coisas para fazer, eu acho o máximo. O Diogo nunca está parado. Fez-me perceber que nós temos que dar o nosso máximo, que não podemos deixar-nos ficar no conforto, porque vai sempre haver alguém que vai querer o nosso lugar ou vai querer fazer melhor que nós. Portanto, o Diogo, de certa forma, acordou-me novamente para essa realidade de lutar diariamente e perceber que há pessoas mais novas já a fazer muito trabalho e muito trabalho de qualidade. É uma inspiração, ele inspira-nos todos os dias a sermos melhores e a seguirmos por aquilo que sonhamos e que acreditamos, como ele tem feito até agora. Despertou-me a vontade de organizar as minhas tarefas e otimizar o meu tempo. Para além disso, fez com que eu me tornasse uma pessoa um pouco mais confiante, vendo que se ele consegue, naturalmente eu também conseguirei. O facto de ele ainda não ter terminado o ensino superior na área, lançou-se por conta própria e isso mostra muita coragem e também o sair da zona de conforto, e eu admiro muito isso e motivou-me de certa forma. Ser mais perfeccionista e ligar mais aos detalhes, tanto visuais, tanto de marketing e saber a importância mesmo do marketing. Temos que confiar. O facto de poder acreditar que, às vezes, as nossas ideias podem ter sempre um bom futuro se soubermos apostar nelas. Acho que muitas vezes temos medo de avançar com certas ideias e certos projetos que temos, com medo que possa correr mal ou daquilo que as pessoas possam pensar. Eu acho que o facto de Diogo ter pegado nesta ideia e criado um projeto tão bom e que está a crescer de forma tão rápida, acaba por ser inspirador. Fez também dar motivação para arriscar e sair da minha zona de conforto. Fez-me que percebesse que se calhar às vezes eu não me comprometia tanto com as coisas quanto eu achava, que não queria tantas coisas como eu achava, porque quando eu percebi quanto ele queria e fazia por querer e para acontecer, consegui perceber que se calhar eu não fazia assim tanto pelas coisas. Fez-me com que eu quisesse mais as coisas, acreditasse mais em mim e quisesse mais. Sendo pragmática como o Diogo, rotina e mindset, acho que são sem dúvida as mudanças que o Diogo instalou na minha vida.
Sem querer enfatizar seja o que for, e já foi mencionado no último episódio, como é óbvio, este caminho e este início foram bastante difíceis. Existiram mais adversidades que o costume, o que é normal. Surpreendente era se isso não acontecesse, mas eu acho que descreveria este caminho como recompensador a longo prazo. No início foi muito fácil detectar a falha ou o erro, porque o que é certo é que o meu conhecimento e o meu know-how sobre os temas não eram os maiores nem os melhores, não tinha ainda técnicas bem definidas para atuar no mercado e para poder atuar no mercado, e por isso detectar o erro ou a falha foi bastante fácil. A partir daqui era sim difícil reagir a este gatilho mental, e se há coisa que eu acho que fez total diferença neste caminho foi a minha reação imediata, onde procurei desde cedo conteúdo que me ajudasse nesses temas, procurei técnicas, quis saber casos de sucesso de outras pessoas que estiveram já na área para que eu pudesse também aprender, por isso acho que foi o que fez total diferença. Este é um dos episódios que eu demarco como importantíssimos na minha mudança. E eu valorizo bastante a mudança, não só o nome dela, mas todo o conceito que o envolve, porque acredito que estamos constantemente sujeitos a ela por vários acontecimentos que possam, por nossa responsabilidade ou não, acontecer, e são vários os momentos na minha vida que eu posso destacar para mim como de mudança. Acho que este é o momento, este projeto é o momento em que é a mudança, porque acho que o Diogo teve um foco que nunca teve, um entusiasmo que nunca ouvi e um comprometimento muito grande, e é também uma grande realização para ele. Eu acho que um momento assim mais recente em que não tenho uma mudança nele, definitivamente para mim foi a Buyer Change Talks, porque é algo diferente no mercado do marketing. Há um momento da vida do Diogo que eu acompanhei, em que ele se vê completamente desamparado e no meio de um turbilhão de emoções que estava a vida dele naquela fase, lança a Buyer Change Talks com o Paulo Faustino e entra num projeto com objetivos megalómanos, que neste caso é Meu Capital. Eu acho que essa foi a chave de viragem para ele entender que só dependia dele para dar certo e de mais ninguém, que com as pessoas certas do lado dele conseguia conquistar o mundo, se quisesse, e conseguia conquistá-lo da forma mais natural possível, com desafios, com situações a correrem mal, como em tudo na vida, mas mesmo assim sem parar e sempre a continuar a andar e sem desistir. Foi o fim do relacionamento dele, que eu acho que o fez pensar que realmente nesta vida é ele por ele e ele que tem que fazer por ele só. Foi quando ele começou o seu projeto com o Meu Capital. Eu acho que sem dúvida o início do podcast do Talks. Quando ele entrou no Meu Capital. Provavelmente o lançamento do Talks. O momento que vi uma grande mudança na Buyer Change foi o início da Buyer Change Talks, sobretudo o episódio do Paulo Faustino, porque deu para perceber a dimensão que aquilo estava a tomar. O Diogo conseguir chegar a pessoas com grandes seguidores parece impossível, mas a verdade é que ele conseguiu e deu para ver que foi uma grande mudança. Eu não sei um momento específico, mas as conversas que fui tendo com ele sobre as ideias dele desde o início, desde o podcast até a entrada no Meu Capital, fizeram-me perceber que ele estava realmente empenhado nisto, que era uma coisa que ele queria mesmo e que era uma coisa para a qual ele estava disposto a trabalhar a sério. Considero que não vale a pena destacar aqui apenas um momento. Aqui funciona como uma tentativa e erro, ou seja, os nossos erros acabam por ser a fonte do nosso crescimento. E quando o Diogo revê as suas entrevistas, por exemplo, percebe os erros, isso acaba por ser o ponto de partida para a sua mudança e é aí onde realmente o Diogo melhora. Um momento que eu acho que foi interessante foi o início do Talks. Ele conseguiu atrair bastante gente e, a meu ver, acho que foi um sucesso. Cala-te, c***! 2022 foi e está a ser, sem dúvida, um ano de mudanças para ele e para a Buyer Change e não tenho dúvidas que se vai conseguir superar todos os dias. Até aquele momento de lançamento eu trabalhava apenas com uma empresa, neste caso era um trabalho gratuito, o qual pedi eu para o fazer. Trabalhava com a empresa onde a minha irmã estava responsável por gerir e até hoje trabalhamos juntos. E eles prontamente aceitaram assim que foi feita essa proposta, porque não tinham um gestor de redes sociais ou um designer, e pedi eu que colmatasse esse erro, digamos assim,
a troco de experiência apenas. Aqui que eu acho que nasce o insight mais importante deste caminho, que eu tento manter sempre presente e passar sempre às pessoas, que é: não é tudo sobre dinheiro. Investimento também é isto, é saber que no início não é fácil e vamos ter de ganhar a confiança com o nosso trabalho, com a demonstração do mesmo, por gratuito que seja. E há muita gente que não tende a ter a mentalidade certa para trocar o seu tempo por este tipo de montagem de portfólio, por exemplo, e criação de confiança. E eu não tenho problemas em partilhar aqui dados financeiros. Eu estive durante 8 meses do projeto a receber apenas 65 euros por mês, a trabalhar para 2 ou 3 empresas. Mais de 50% desse trabalho era gratuito, apenas para uma montagem de um portfólio sólido, sustentado, para que eu pudesse assim no futuro garantir a confiança de cada vez mais pessoas e de realmente do mercado. E foi esta maturidade que eu senti em mim e que senti que foi também ela completamente diferenciadora, porque existe algo que é factual. Mais de 90% dos empresários ou empreendedores que fracassam deve-se ao início. Isto está estudado e é factual, não o estou a dizer eu, e muitas das vezes existem inúmeros estudos na internet que o dizem, porque não aguentam, digamos que esta pressão inicial. E na maioria das vezes a razão para essas pessoas falharem, digamos assim, é porque colocam à frente daquilo que querem verdadeiramente aquilo que querem no imediato. E isso não acontece, e essa ideia deve ser completamente desvalorizada, porque o mercado não atua dessa forma. Objeto imprescindível para o Diogo: o Apple Watch. Telemóvel. Aparelhos eletrónicos. Telemóvel. Telemóvel. iPhone. Qualquer produto da Apple. Telemóvel. Telemóvel, sem dúvida. O telemóvel. O telemóvel. O telemóvel. Além do telemóvel, que é o básico, talvez o relógio. Telemóvel. Gimbal. Telemóvel, sem dúvida. O Diogo não consegue nem trabalhar sem telemóvel, nem viver normalmente sem telemóvel. Livros de autoajuda. Ainda existe muita gente a pensar que as coisas surgem de um dia para o outro, e isto aplica-se no mundo em geral. Com o aparecimento do marketing e tudo o que o envolve, não são necessárias mais formas de justificação para provar que este é um tema que ajuda as empresas a evoluírem, mas ainda existe gente que, passado 1 ou 2 meses, acaba por desistir desse investimento. E isto é completamente inaceitável, porque aplicado ao mundo dos investimentos, o marketing traz sim resultados, mas não há retornos fáceis nem imediatos. Devemos realmente ser consistentes e acreditar principalmente naquilo que estamos a fazer, porque não há o investimento hoje e o recolher destes frutos em abruptas quantidades amanhã. Isso não existe nem nos investimentos financeiros, nem nos investimentos pessoais, resoluções de problemas também não. Por isso existe sim a consistência e o acreditar na crença que colocamos em nós e que colocamos nesse trabalho para o gerir da melhor forma e poder sim tirar resultados. Se não for no primeiro mês nem no segundo, há de ser passado 1 ano, se realmente estiver a ser bem feito e bem aplicado, analisado e criando formas de resolver estes problemas que possam eventualmente existir, as coisas vão sair e vai dar certo. Qual a rotina que o Diogo não dispensa? A pausa a seguir ao almoço para tomar o café com gelo e ler. O ginásio. Tomar um bom café de manhã. Fazer posts. Exercício físico, quer seja ginásio, futebol e música. Acordar cedo, treinar. Ir ao ginásio comigo. Trabalho, ginásio e os hobbies que ele tem com os amigos. O pádel, que ele está sempre com vídeos do pádel, futebol. Sem dúvida, estar com aquele que eles apelidam de os meus. Jogar mímica comigo. Cuidar do corpo e da mente através de exercício físico regular. Convidar-me todos os dias para ir ao backup. Ouvir música. Ouvir podcast. Tomar o café e comer uma nata. Estar com amigos, família. Trabalhar. O episódio com o primeiro cliente é uma coisa bastante caricata, porque surgiu mesmo através daquilo a que muita gente acaba por não concordar e que falei há pouco. Surgiu através de um trabalho completamente gratuito, que fazia, inclusive, porque para além desse gabinete de psicologia, ainda em tenra idade, eu marquei uma reunião com o presidente do Lousada, até à altura, clube de futebol,
porque não tinham alguém responsável por gerir as redes sociais e assegurar a comunicação do clube, e pedi eu mais uma vez que pudesse vir a colmatar essa falha que existia e assegurar, digamos assim, a comunicação do clube e o seu desenvolvimento estratégico. Aceitaram também, sem problema nenhum, porque foi apenas uma proposta, mais uma vez, a troco de experiência, e a estar a despender do meu tempo com o objetivo de promover cada vez mais o clube, também o meu trabalho, óbvio, mas perceber aqui quais eram as minhas também capacidades de trabalho, e esse trabalho teve resultados absolutamente extraordinários, porque o clube teve uma subida em apenas um ano de 30% do número dos seguidores, teve estratégias presentes na sua comunicação que, pelo menos num raio de alguns quilómetros, não eram de todo usuais, e teve uma comunicação, não dita por mim, mas dito por maior parte dos adeptos, digna de um clube de primeira ou segunda liga. E claro que esse trabalho, sendo bem feito, captou e chamou a atenção de outras pessoas. Nessa altura jogava eu ainda futebol federado nesse mesmo clube, e sentia não só dos adeptos, mas neste caso porque tinha uma perspectiva dentro do clube, que mesmo os jogadores se sentiam muito mais próximos e com um maior gosto para com o clube. E eu não sei se a palavra certa seria vergonha, mas eu não dizia que era eu o responsável por fazê-lo. Acabava por ouvir alguns comentários, na maioria das vezes até positivos, face àquelas coisas que estavam a ser desenvolvidas na comunicação do clube, mas se calhar por receio de algum julgamento e não vergonha, porque não havia tema para ter vergonha, eu não dizia que era eu e não assumia que era eu. Mas aos poucos foi-se conhecendo o responsável por essa comunicação no desenvolver deste trabalho. E nasce por um colega de equipa, o Vieira, que assim que surgiu a necessidade na empresa da mãe, sabendo ele do trabalho que estava a ser desenvolvido, decidiu sugerir-lhe que falasse comigo para assegurar a comunicação também e a gestão de redes sociais da empresa da sua mãe. Quando ele me falou, eu fiquei, como é óbvio, muito contente por perceber que já estava a dar alguma coisa, estava a dar resultado, e estava alguém interessado no meu trabalho. Foi esta a minha primeira reunião, digamos assim. Aqui fui eu, mais uma vez, propor-me ao desconforto, porque não sabia como é que se geriam este tipo de reuniões, e no meio de algum nervosismo que é completamente normal, ainda que fosse com gente que já conhecia, de uma forma muito imatura, agora que vejo, e ainda bem, porque é sinal que houve evolução. Ainda assim consegui gerir uma conversa completamente normal, identificar o serviço, analisei a empresa também através de um briefing, como é normal de se fazer com o cliente, geri uma conversa natural, identifiquei as falhas, apresentei também soluções, e a Dona Glória, muitas das vezes mencionada por mim e minha primeira cliente, confiou no meu trabalho e aceitou que o fizesse. Depois de tudo isto e assegurado o primeiro cliente, geriu-se igualmente da mesma forma, porque o meu propósito era o mesmo, o meu trabalho e a motivação que tinha para com ele não acabou por influenciar em nada, por isso continuei. Tinha eu em mente que era mais uma oportunidade para demonstrar o meu trabalho como até então, e muito motivado continuei a fazer o trabalho exatamente da mesma forma, a procurar o conhecimento da mesma forma, e o trabalho foi também ele, nos estofos EPI no caso, bastante positivo. O crescimento foi exponencial, teve números que realmente influenciaram ao mercado a olhar para a Buyer Change, e a partir daqui começou a gerar-se, digamos que, uma certa curiosidade em perceber como é que era realmente o meu trabalho. Isto a nível de familiares, amigos, treinadores, até mesmo eles antigos, por clubes que eu já tinha passado, ou seja, começou aqui a gerar-se a curiosidade do que era, o que eu fazia, porque estava a atingir os resultados nessas mesmas empresas e no clube de futebol, e em muita gente geriu-se a curiosidade, e até mesmo em alguns projetos ainda recentes que não tinham esse tipo de comunicação, criou ali, digamos que uma certa atratividade ao investimento no meu trabalho e nos meus serviços. E a partir daí começou a gerir-se uma montanha russa, digamos que de trabalho, cada vez mais iria sendo requisitado, e eu
Aí, a partir daí eu acho que a palavra certa para definir isso foi adaptação. Começar a adaptar-me ao tempo que tinha, às estratégias que tinha de desenvolver, cada vez mais, e porque era cada vez mais também requisitado esse trabalho, era colocada uma maior pressão também, então tinha de procurar mais conteúdo, assistir a cursos extracurriculares, no caso da licenciatura que estou ainda a tirar. Por isso, a responsabilidade acabou por ser maior, mas a motivação e o propósito continuou a ser exatamente o mesmo, por isso trabalhar com isso foi muito fácil. A confiança no mercado de trabalho agregou-se cada vez mais, foram cada vez mais empresas a acreditar neste trabalho, o que me deixava também cada vez mais motivado e a acreditar na crença que tinha para trabalhar sobre a mesma. E este trabalho segue-se hoje exatamente da mesma forma, hoje com um trabalho cada vez mais intensivo, com uma procura bastante elevada, mas o propósito continua a ser o mesmo que mencionei no início do episódio, que é fazer e ser melhor todos os dias, ainda que seja 1% todos os dias, é isso que eu quero. Provocar também a mudança nas pessoas, seja de hábitos, de rotinas, de mindset, de forma como olham para alguns assuntos que merecem essa importância, e é esta influência que eu quero que tenham não só os serviços da BioChange, mas toda a mensagem que ela passa. Por isso a comunicação gera-se exatamente da mesma forma, o propósito é o mesmo, o trabalho é também o mesmo, certamente com uma evolução do serviço e da forma como vou gerindo esta comunicação com os clientes, cada vez mais evolui esse trabalho, como é óbvio. Nunca satisfeito com o que foi atingido até agora, procuro sempre evoluir e cada vez mais, muitas das pessoas, enquanto maior parte do público olha às vantagens do meu trabalho e àquilo que é bem feito, eu estou em sentido contrário, estou constantemente a procurar falhas tanto em mim como nos meus serviços, para os aprimorar e cada vez mais no mercado a BioChange se destacar, porque o que realmente está bom é para ser realmente exaltado pelo público e não por mim. Devo sim ficar feliz por isso, mas todas as vantagens e tudo o que vai sendo construído de positivo são coisas que estão a ser feitas ok, mas tenho de olhar para aquilo que pode cada vez mais ser melhorado e para o que posso fazer ainda mais. A frase que mais diz o Diogo quando fala na BioChange é: estou a arder. Estou a arder, hoje estou cheio de trabalho, não posso. Se tivesse que escolher só uma frase, é que a mudança não pode parar. Tem tudo para crescer e evoluir. Está a arder, sim, está sempre a arder, mas muitas vezes é só para a mãe fazer o saco do ginásio e fazer o lanche. Está top, vai ficar incrível. Estou a arder. Sem dúvida que é a mudança pela diferença. Eu acredito que seja a mudança e a diferença. Estou a arder. Estou cheio de trabalho. Estou a arder. Estou a arder. Estou com muito trabalho. Estou a arder. Espera um bocado, estou muito ocupado. E o que é certo é que a BioChange hoje agrega valor ao mercado e só o faz porque tem pessoas e empresas a acreditar no mesmo. E isto é uma regra geral e que deve estar bem estabelecida, que é: pessoas precisam de pessoas. E isto seja num formato pessoal, profissional ou qualquer outro, somos bastante ignorantes se acharmos que isto não acontece e se nos restringirmos a este que é um facto. Devemos cada vez mais parar de achar que conseguimos fazer tudo sozinhos, que só dependemos única e exclusivamente de nós para atingir o sucesso, porque isso não é de todo real, não é sequer possível de acreditar. Precisamos realmente de outras pessoas. E eu valorizo muito tanto as pessoas que acreditam neste trabalho, os meus familiares e os meus amigos, que diariamente, se precisar de alguma coisa, estão sempre cá para aconselhar e para ajudar, mas valorizo muito os meus clientes, porque não mais uns do que outros, todos por igual, todas as pessoas que acreditam neste trabalho, não só os clientes que estão fidelizados por mês, mas para aqueles que se vão fazendo trabalhos esporádicos, e o motivo é bastante simples de explicar. São eles a razão de todo este sucesso. O trabalho é assim bem gerido, estou eu a trabalhar por melhorá-lo cada vez mais, mas se eles não continuassem a acreditar e a dar essa oportunidade de desenvolvimento deste trabalho, isto não era nada, digamos assim. Por isso, sou, ao longo do tempo, cada vez mais grato àqueles que acreditam no meu trabalho,
porque a única razão desse sucesso são eles. E se quisermos ir mesmo mais a fundo, até mesmo da existência deste projeto. E este projeto para mim já começou da melhor forma, porque com o início, com o lançamento deste documentário, consegui eu já responder a muitas das perguntas que foram tendo sido feitas ao longo dos últimos anos. Digamos que acabou por se matar alguma da curiosidade, mas o objetivo final a que chego e a conclusão final que posso retirar disto é que tudo o que eu disse não era nada do que já estava estabelecido e escrito em vários lugares. Isto não é nada mais do que apenas colocar em prática o que muitas das vezes é dito e partilhado por nós. Por isso, a partir de agora, sigo exatamente igual com o projeto, exatamente com o mesmo satisfeito. O sentimento até agora é exatamente o mesmo, é de gratidão por tudo aquilo que foi atingido até agora, mas de completa insatisfação face àquilo que também foi atingido, porque não é por aqui que eu quero que pare os objetivos da Bayer Change, tenho muito maiores do que estes, por isso a partir de agora é seguir com o 1% melhor todos os dias, com a insatisfação diária comigo e o identificar de falhas para que sejam elas aprimoradas e para que todos estes números sejam em dobro ou em triplo, seja da maneira que for, mas com a completa certeza de que vou sempre eu trabalhar para isso e para garantir que isso seja feito. Terminado o documentário, o Pela Mudança segue exatamente da mesma forma e vem colmatar as mesmas falhas e necessidades ao que me propus no início. O propósito está mais do que passado a toda a gente e o objetivo também foi partilhado para muita gente. Este projeto foi muito bem recebido também pelo público, por isso é assim que ele irá continuar. Como sempre disse e como identifiquei, o Pela Mudança começou por um documentário, mas há de ser muito mais, e é aqui dentro deste projeto que vai ser feito o podcast que temos, o Bayer Change Talks, um novo podcast também que vai estrear, muito conteúdo educativo, muito conteúdo sobre hábitos, rotinas, desenvolvimento pessoal e tudo o que seja necessário a esta mesma evolução, não só minha, mas de todo o público. Por isso é aqui neste canal de YouTube que vamos passar, espero eu, muito do tempo a usufruir de conteúdo que seja realmente útil e agradável para assistirem. Por isso, é exatamente com estes sentimentos, com os do início e com os que acabo agora este documentário, principalmente de gratidão por tudo aquilo que tem vindo a ser desenvolvido, mas com realmente um foco bastante grande e incidente naquilo que eu acho que irá ser o futuro, não só da Bayer Change enquanto agência de marketing, mas da Bayer Change realmente enquanto marca. Por isso, obrigado. Está! Feitinho!